Pronto. Boa noite a todos. Só um minutinho. Boa noite a todos. É com a presença de Deus que dou por aberta a 7ª sessão extraordinária do dia 19 de dezembro de 2019. A pedido de um terço dos vereadores, está dispensada a leitura da ata anterior. Passaremos agora a leitura dos trabalhos do dia com a Eveline. Projeto de Lei número 22 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santo Antônio da Alegria para o exercício de 2020. Emenda modificativa número 1 de 2019, no projeto de lei número 22 de 2019. Os vereadores que essa subscrevem, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 106, parágrafo 4º e 191 do regime interno da Câmara Municipal, propõem a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 22 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Santo Antônio da Alegria para o exercício de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei de 22, de 25 de setembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, com fundamento no artigo 191 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Altera-se o caput do artigo 4º do projeto de lei número 22, de 25 de setembro de 2019, que passa a ter a seguinte redação: ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a abrir créditos suplementares em reforço às dotações orçamentárias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 1964, observados os limites. Altera-se o inciso 1 do artigo 4 do projeto de lei número 22, de 25 de setembro de 2019, que passa a ter a seguinte redação: de 12% do total da despesa fixada, constante no artigo 3º desta lei. E altera-se o inciso 1º do artigo 5º do projeto de lei número 22, de 25 de setembro de 2019, que passa a ter a seguinte redação: necessários ao cumprimento de vinculações institucionais, legais e de convênios, até o limite das sobras dos exercícios anteriores desses recursos e de seu excesso de arrecadação no exercício de 2020, até o limite fixado no inciso 1 do artigo 4º desta lei. Altera-se o inciso 2 do artigo 5º do projeto de lei número 22, de 25 de setembro de 2019, que passa a ter a seguinte redação: vinculados a operações de créditos até o limite fixado no inciso 1º do artigo 4º desta lei, desde que não incluídos na estimativa da receita constante desta lei. Altera-se o inciso 4º do artigo 5º do projeto de lei número 22, de 25 de setembro de 2019, que passa a ter a seguinte: destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias do grupo de natureza de despesa, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida, até o limite fixado no inciso 1 do artigo 4º dessa lei, 12% do total da despesa fixada, constante no artigo 3º dessa lei. Altera-se o inciso 5 do artigo 5º do projeto de lei número 22, de 25 de setembro de 2019, que passa a ter a seguinte redação: para melhorar a eficiência na execução dos programas
por meio de reforços de dotações, usando como recurso a anulação das dotações de créditos de outras ações, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei número 4.320/64, até o limite fixado no inciso 1 do artigo 4º dessa lei. Altera o inciso 6º do artigo 5º do projeto de lei número 22, de 25 de setembro de 2019, que passa a ter a seguinte redação: destinados à cobertura de despesas de entidades de administração indireta até o limite dos respectivos superávites financeiros do exercício anterior, bem como o excesso de arrecadação de suas receitas próprias, somando ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício, até o limite fixado no inciso 1 do artigo 4º dessa lei. Câmara Municipal de Santo Antônio da Alegria, 19 de dezembro de 2019. Justificativa. Torna-se imperioso essas alterações, visto que o planejamento é peça fundamental à administração do município, onde a fiscalização orçamentária, financeira das contas do Executivo é realizada por esta Câmara Municipal, com auxílio externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e este tribunal tem orientado os municípios paulistas e as câmaras municipais que as autorizações para suplementações autorizadas na Lei Orçamentária Anual não ultrapassem ou excedam os limites da inflação, sob pena de desfigurar o planejamento ou perder sua finalidade quanto ao PPA, LDO e LOA, o que é proibido por lei. Como está colocado inicialmente neste projeto de lei para o exercício de 2020, a proposta orçamentária está totalmente aberta a alterações de toda sorte e conveniência, sem a participação deste legislativo, a quem cabe a autorização para cada ato do prefeito. São as 4 modalidades de suplementação autorizadas na Lei número 4.320/64, que rege a contabilidade pública, em especial no seu artigo 43, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4, a saber. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Sobra financeira do ano anterior que pode ser utilizado no exercício seguinte. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. Arrecadação a maior do previsto na lei orçamentária. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Transferência de uma ação ou programa para outra, que sem limite desfigura o planejamento. 4. O produto de operações de crédito autorizados em forma que justificativamente possibilite ao Poder Executivo realizá-los. Autorização legislativa para fazer financiamento, operação de crédito. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Quanto ao artigo 4º, fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares de 20% do total da despesa, ou seja, 20% da despesa fixada no artigo 3º. Isso representa uma movimentação dentro do orçamento em R$ 5.862.427.
consignada como reserva de contingência para cumprir determinação. Isto representa uma movimentação dentro do orçamento em R$100 mil. Já o artigo 5º trata do mesmo assunto e autorização com outra relação. Quanto ao artigo 5º, além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares. 1. Necessários aos cumprimentos de vinculações constitucionais, 25% na educação e 15% na saúde. Isso representa qualquer valor que o Executivo precisar suplementar, aumentar a despesa até atingir 25% e 15% respectivamente. 2. Vinculados a operações de crédito até os valores dos limites contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante dessa lei. 3. Destinados a cobrir insuficiência nas dotações orçamentárias dos grupos de despesa com pessoal e encargos sociais, até os valores da soma destes grupos, somente os valores fixados com o pessoal e encargos para 2020, conforme proposto na lei orçamentária. 4. Para melhorar a eficiência na execução dos programas por meio de reforços de dotações, usando como recurso a anulação de dotações de créditos de outras ações, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei nº 4.320, de 64, até o limite de 10% da receita prevista para o exercício. Na verdade, está suplementando a despesa usando a receita como índice somente. Isso representa 10% da receita ou despesa, o mesmo valor, obtém-se o valor dessa autorização. Destinados à cobertura de despesas de entidades da administração indireta até o limite dos respectivos superávites financeiros do exercício anterior, bem como o excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somando ao excesso de transferências financeiras a ela efetuadas durante o exercício. Ao nosso ver, no município não tem administração indireta, fundação, autarquias, etc. Considerando que os valores mediante essas autorizações, nos moldes como foram propostas, são excessivas, deixando o Executivo Municipal independente a qualquer gasto ou ato. Suspender por 5 minutos, que o jurídico quer estar explicando para os novos colegas em relação à emenda e à lei orçamentária. 5 minutos. Aí, Felipe, dá risada agora, vamos lá. Vem. Fazer bonitinho? Vamos. Olha, quem não tem cão? Estou salvo. É o mesmo, né? Se for, né? Tá bom, mas não for. Aí, ó. Ó. Agora meu bracinho, ó. Esqueci que tava no baú. Ah, tava ali. Tá no baú. Deixa ele guardar.
quando eu entrevistei. Tá? Você não ficou na mão mesmo? Ó, vai matar eu. Ué, você tá com os braços fortinhos? Põe no fundo do cabelo. Pode falar à vontade. Pode dar risada. Pode ficar aí, coloca aí. Ué, você tá gravando ainda? Não, viu? Tá ao vivo, é que eu tô esperando eles voltar. Eu escrevi aqui um texto. Ah, aqui, ó, não foi, ó. Eu tinha dito. Tem que ser filho. Agora vai ter lá no presidente, ó. Quer ver, ó? Vai aqui, ó. Quer ver? Agora põe no... Cadê? Lá. Não pega, não. Ah, pega. Legal, né? Olha lá. Colocaram uma emenda aqui que quebra 10% do valor gasto com o gabinete para o ano que vem. Só que esse gasto com o gabinete vai ser aumentado para o ano que vem, porque a ideia é que um valor vai ficar salvo, vai ser destinado à própria cidade, ser investido para a cidade. Só que eles não querem, porque politicamente para eles é ruim, porque esse tudo tem dado. Quebrar um negócio. Oi? Não cai nessa, gente. Não cai nessa. Vista. Não, você vai tentar todo mundo presente. É um moderador da falta de responsabilidade. Isso aí. Quem pode? Vista. Vista. Você está ganhando pra vista? Não, mas vai cancelar. Ele é